pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olha eu aqui mais uma vez, Anne Couto, mentora, terapeuta, escritora, trazendo para vocês mais um CoutoCast. Pois é, vocês estão vendo aqui que o cenário continua diferente, tá tudo certo. É algo para trazer um papo assim, mais eu e você, sabe? Pra gente trazer aquele papo profundo, reflexivo. E claro, onde a gente vai trabalhar aquela mudança de mentalidade, pensando exatamente no propósito maior, que é ajudar você a superar desafios que eu já vivi, tá? E que eu com certeza acredito que você aí do lado possa estar vivendo ou já viveu. E obviamente vai precisar de alguém que diz assim, cara, isso aqui tem solução, tá? Então, vamos trazer hoje um papo bem interessante, mantendo aquela conversa sobre nós mulheres, sobre o nosso ciclo menstrual, sobre como a gente lida com aquela confusão emocional, comportamental, nutrida por uma crença de que o ciclo menstrual é algo que me prejudica, tá? O papo é sobre isso hoje. Mas antes, eu quero convidar você, óbvio, né, que eu não posso deixar de fazer, convidar vocês para assinar o nosso canal. Assina esse canal e ativa as notificações e, encaminha esse conteúdo para outras pessoas, porque assim o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e que vai ajudar outras pessoas além de você. Quero também estar agradecendo a toda a minha equipe que está lá atrás, mandando ver. Agradecer o pessoal da GS Distribuidora, da Arte Modular e do Instituto Arte da Fé. E como vocês têm acompanhado, eu estou trazendo toda a estrutura do programa baseado no que eu tenho recebido, né, de feedbacks de vocês, né, que deixam aí seus comentários aí no canal, e também para a galera que está me procurando lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá, segue lá o perfil do CoutoCast e o perfil Anne Couto Mentora, porque lá eu estou trazendo também, diariamente, conteúdos voltados também para essa clareza sobre o ciclo menstrual. E voltando aqui para o nosso papo. Então, toda a construção do papo que nós estamos trazendo a partir de agora está sendo baseado no que eu tenho recebido de vocês. E aí, pensando um pouco no que eu recebi nas últimas semanas, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim, Anne, não me reconheço em meus comportamentos. O que eu faço? E aí, pensando nesse discurso dessa seguidora, eu construí uma pauta para compartilhar com você como a gente pode trabalhar toda essa confusão comportamental, emocional, desconstruir aquela crença de que aquele comportamento está linkado à sua identidade, que não é sobre a sua identidade, não é sobre quem você é sobre como você está, e você está naquela condição, muitas das vezes, porque não entende que você é uma mulher cíclica e que nem todos os dias você vai estar da mesma forma. Já quero trazer para vocês essa reflexão. Entenda, meninas, que nós, seres cíclicos, a gente não vai estar todos os dias, nem toda semana funcionando da mesma forma, tá? Claro que isso acontece com muitas de nós mulheres, por quê? Porque fomos ensinadas, né, a viver num ritmo linear, dentro de um ecossistema linear, onde cobra de nós o excesso, né, de demandas, de papéis, de produtividade, a gente acaba trazendo isso para nós, e aí é onde acontece a sobrecarga emocional, que compromete os nossos comportamentos e por aí vai. Mas vamos lá. Então, eu trouxe o seguinte para vocês, a confusão emocional, né? Não é confusão, é falta de consciência do seu ciclo. Já começa entendendo isso. Não se trata de confusão. É só você ter a consciência de que vou falar de mim, Anne Couto, eu não sou a mesma Anne Couto durante todo o mês. Durante a fase menstrual, durante o mês, quem assistiu os programas anteriores já ouviu falar lá que durante o ciclo de 28 dias, que é onde consiste a nossa fase cíclica, tem 4 fases. E dentro de cada fase, comportamentos, emoções, autopercepção, tudo isso vai ser mudado. Mas a questão não é mudar, a questão é eu reconhecer que isso acontece e entender como eu posso utilizar da melhor forma ao meu favor, para que eu tenha comportamentos condizentes com a minha essência e não com aquilo que eu estou sentindo. E aí,
trazendo um pouco sobre sobre esse contexto, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu confusa com você mesma? Conversa aí comigo, deixa aí nos comentários. Entenda só, quantas vezes você não se acordou pensando assim, tem alguma coisa errada comigo. Fui dormir bem e hoje eu me acordei confusa, sem entender o que está acontecendo. Isso já aconteceu com você? Pois é, isso também já aconteceu comigo e isso é natural, tá? Não se preocupe, não se martirize, porque isso faz parte da nossa natureza cíclica. Como eu falei, o segredo está em entender que isso acontece, em que fase isso acontece, para que a gente traga aquele automapeamento e ajustar as nossas reações, os nossos comportamentos, de acordo com a fase, de acordo com quem somos. Eu não estou dizendo aqui que vocês têm que mascarar quem são. Não, é você entender que aquela fase, ela lhe entrega capacidades, emoções, percepções diferentes, e aí você vai trabalhar aquilo ao seu favor. E claro, ao favor do seu ambiente social, do seu ambiente profissional, dentro da sua relação pessoal, homoafetiva, porque imagina só, vamos trazer o contexto familiar como base. Imagina só que nós mulheres somos, né, digamos assim, o pilar do contexto familiar. Se a mulher está de boa, tudo funciona, tudo fica bem. Mas quando nós estamos com confusão emocional, confusão mental, a gente está se sentindo confusa, sabe? Todo mundo, a nossa energia linkado à nossa emoção e o nosso comportamento acaba influenciando num todo. Então, a partir do momento que eu entendo que tem fase do meu ciclo que eu ainda não aprendi a desenvolver a habilidade e a capacidade de gerir as minhas reações, eu preciso entender de que melhor forma eu posso minimizar os comportamentos, digamos assim, intensos, para que eu mantenha os meus ambientes familiar, social, profissional em perfeita harmonia, tá? Então, vá pensando aí, quando é que você já aconteceu com você de você estar ali acordar meio que confusa? E como se você tivesse, né, as suas variações emocionais e comportamentais, se isso para você não fosse uma situação definitiva. Já parou para pensar nisso? Pois é. Conhecer o ciclo menstrual lhe traz esse direcionamento, lhe traz essa clareza, traz o entendimento de que se você está irritada, né? Irritabilidade, que é muito comum para algumas mulheres que ainda não aprenderam, que não têm essa visão clara de como funcionamos. Se eu tenho essa mudança de humor, de alteração emocional, que isso também está muito relacionado às nossas questões hormonais. Mas se eu entendo que isso é só uma questão de uma transição de fase, eu já fico mais aliviada. Eu digo, opa, peraí. Então não é sobre mim, é sobre como eu estou dentro de um período. Eu não vou ser essa pessoa o tempo todo. Tem um conteúdo que eu postei lá no meu Instagram que eu falei sobre isso, né? Porque muitas mulheres, ela traz como a identidade. Inclusive, acho que no canal aqui no YouTube também tem algo que eu falei sobre isso num outro programa. Assuma a identidade de estressada, de problemática e disso e daquilo, porque acredita que aquele comportamento faz parte da essência dela. Quando, na verdade, não se trata da essência dela, não se trata da identidade dela, se trata apenas de um momento que ela está ali, dentro do seu processo cíclico. Simples assim. Então, muitas mulheres vivem tentando se definir pela personalidade, mas ignoram um fator central, que é o corpo cíclico. E aí onde é que está o perigo? Se eu ignoro esse detalhe tão peculiar, é óbvio que eu vou estar carregando sobre os nossos ombros, né? A gente carrega sobre os nossos ombros a crença de que eu sou uma pessoa, que eu tenho uma personalidade difícil, de que eu tenho que fazer e acontecer no mesmo nível de energia, com a mesma carga emocional, com a mesma estabilidade o tempo todo. E deixa eu te falar, colega, sinto muito, mas no nosso caso, a estabilidade emocional, ela não acontece da forma que foi, aliás, que não só foi nos ensinado, mas nos que é cobrado, tá? Felizmente, a gente vive em ambientes que nos cobram perfeição, que nos cobram que nós estejamos sorridentes,
sabe, com a pele perfeita, com o cabelo perfeito, com o humor lá em cima, e nem sempre vamos estar assim, e tá tudo bem. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção, até para tirar de você aquele sentimento de autocobrança e de culpa quando você não está sempre da forma que os ambientes lhe propõem. Porque é sobre a mulher que entendeu a sua natureza e que aprendeu a respeitar, aprendeu a entender que faz parte dela, todo esse processo cíclico, mas isso não está associado, isso não determina a identidade dela. Pega essa chave aí, tá? Então, a gente vai trazer o ponto aqui de entender que a confusão ela não vem de quem nós somos, ela vem de não entender quando estamos vivendo a emoção. Então, quando eu entendo que o período pré-menstrual, por exemplo, né, que é a fase que todas nós aí traz a crença de que é a fase mais difícil de lidar, tá? Ah, mas na minha fase pré-menstrual eu fico mais irritada, eu fico mais impaciente, coisa e tal. Tudo bem, você está num processo, dentro de uma fase que ativa essas emoções e engatilha algumas reações que, com certeza, assim como era para mim, é desconfortável para você, porque você tenta entender o porquê que você está daquele jeito e não compreende, tá? Mas quando você passa a trazer essa clareza, essa pressão interna, esse conflito interno, ele diminui. Agora, quando você não entende isso, quando você não tem essa compreensão, aí você traz esse peso de que acha que o problema é sempre você. E o problema não é você. Como eu falei, o problema está em você não compreender que você é uma mulher cíclica e que essas mudanças, né, essas transições durante o período, elas acontecem, mas podemos utilizar ela de uma forma onde nos traga leveza, bem-estar, uma produtividade que respeita o nosso nível de energia, o nosso ritmo, que respeita o nosso temperamento, as nossas emoções, e aí, consequentemente, vai influenciar nos nossos comportamentos. Tá? E aí eu recebi algumas perguntas, e aí eu quero trazer para vocês um pouco, né, do que eu tenho recebido, né, além da pergunta anterior. Eu recebi a seguinte pergunta: por que eu me sinto tão confusa emocionalmente? E aí é como eu já falei, né? O problema é que a gente sente emoções diferentes, sente sensações diferentes em tempos diferentes também. Então, se eu não tenho uma clareza de que na fase pós-menstrual, né, que é a fase dinâmica, como é denominado, que é a fase pré-ovulatória. Se eu entendo que nessa fase eu vou estar com o nível de energia lá em alta, eu vou estar muito mais dinâmica, eu vou estar muito mais falante e tal, e aquela coisa toda. Mas que uma hora, porque por sinal, tá, meninas? É a fase que vocês mais gostam, né? É a fase que, se dependesse, vocês ficariam nelas a vida toda. Mas se eu entendo que essa fase, ela tem um período e eu aprendo a utilizar ela da melhor forma, para quando eu chegar na fase ovulatória, que é a fase expressiva, e utilizar as habilidades e capacidades que a fase ovulatória me entrega, eu, consequentemente, vou diminuir até eliminar essa confusão emocional. Tá? Por quê? Porque vai ser comum um dia você se acordar mais confiante, outro mais insegura, outro mais amorosa, outro mais intolerante. Já começou a se observar? Comece a observar. Comece a observar. Já falei no outro programa e vou falar de novo. Aquela música do Raimundo, Mulher de Fase, tem tudo a ver com isso. Tá? Então, mas tá tudo certo. O que precisamos é apenas entender que isso acontece conosco e parar de nos chicotear, de nos punir, de nos maltratarmos, porque a gente acaba se maltratando. Se maltrata porque nós ficamos querendo atender às demandas do ambiente externo, forçando toda a nossa natureza feminina e assumindo o papel de que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que estar no mesmo ritmo, na mesma intensidade o tempo todo. E não vai acontecer. Então, se eu entendo que vai ter dias que eu vou estar menos tolerante, eu vou estar mais autocrítica, eu vou estar mais confiante, mais enérgica.
e eu utilizar esses pontos favoráveis e até os desfavoráveis, tá, meninas? Porque tem como utilizar as situações desfavoráveis ao nosso favor para que tenhamos um total equilíbrio, tá? Eu não estou falando aqui de você chegar naquela fase do equilíbrio, de abraçar uma árvore, dizer, não é sobre isso. É sobre o equilíbrio de você ter a consciência de que ali é uma fase e que isso não está relacionado a quem você é, mas ao como você se encontra devido a um período que você está em transição. Combinado? Então, o que eu quero reforçar com vocês aqui? A emoção é diferente de identidade, tá? E a fase é diferente de personalidade. Então, se eu estou na fase, a fase reflexiva, por exemplo, que é a fase menstrual, que é aquela fase que eu estou mais introspectiva, que é aquela fase que eu quero ficar um pouco mais comigo mesma, olhar para dentro, isso não significa que eu sou uma pessoa indiferente, que eu sou uma pessoa introvertida, sabe? Que eu sou uma pessoa antissocial. Não é sobre isso. É sobre o momento que aquela fase me coloca, tá? Inclusive, aconteceu isso comigo na fase anterior, eu do Pilates, né? Eu tô ali, adotei um hábito, né, de ouvir música hebraica durante as minhas atividades. E aí eu tô lá fazendo o meu exercício, bem plena, bem zen. E aí a instrutora chegou para mim: "Anne, você tá assistindo algum curso?" Eu disse: "Não". "Mulher, você tá quieta demais. Olha, vamos começar", porque eu, né, eu sou bem comunicativa, então eu acabo conversando, interagindo com as colegas. "Você tá quieta demais. Olha, bora, vamos, tira esse fone daí". Eu disse: "Ó, eu tô na fase onde eu quero ficar mais no meu cantinho. Por isso que eu tô aqui concentrada no meu exercício". Ou seja, aí foi onde ela entendeu, porque a gente sempre conversa sobre isso. Aí ela disse: "Ah, já entendi". Semana agora, na terça-feira, ela já disse: "Ó, tá vendo? Realmente aquilo que a gente conversa sempre faz muito sentido. Você hoje tá diferente". E quando a gente para se observar e compartilha com os ambientes, com as pessoas que estão em nossa volta, isso traz não só para nós, mas para o outro, a clareza também e ensina até eles respeitar o seu limite, respeitar o seu momento. E fazendo não só nós mesmas, mas ao outro a entender que aquela emoção não define a sua identidade e a fase não define sua personalidade, que foi o que eu trouxe para vocês aqui agora. Então, já anota aí, tá? Pega esse trecho aí, reassiste para você, ó, a fazer anotação e já trazer para você essa realidade. Não é sobre quem você é sobre como você está naquela fase. É só isso. Uma outra pergunta que eu recebi foi sobre a questão de comportamento, que eu também achei interessante trazer. "Anne, esses comportamentos dizem algo sobre o meu caráter?" Repara só como é que funciona, né? Olha só o que os ambientes, o que os sistemas faz com nós, né? Sobre essas questões da cobrança, né? Essa questão de rotular, né? Como dizer assim, ó, você é desse jeito, sabe? Quer dizer, a pessoa passa a ter dúvida do seu próprio caráter por causa de comportamentos que ela não entende o porquê que ela está se comportando daquela forma. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Eu não posso dizer que necessariamente está linkado ao seu caráter, porque muitas atitudes são respostas da intensidade hormonal e também do erro, né, de não compreender. De não compreender que, às vezes, é como eu falei falei anteriormente, não está relacionado à sua identidade, tá relacionado a um momento que você está, numa fase que você está vivendo. Então, muitas vezes não vai ser com relação ao seu caráter. Claro que tem pessoas que têm comportamentos e que comportamentos denuncia quem é. Mas trazendo para esse ponto aqui, tá? O que eu convido a essa ouvinte a fazer, como que foi o papo que eu tive com ela? Começar a fazer uma leitura interna, né? Porque às vezes ela reage sem fazer essa leitura interna, de repente ela teve um comportamento pressionada pelo ambiente. E aí, se ela, dependendo da fase que ela esteja, por exemplo,
Foi uma coisa que eu mandei a pergunta para ela, perguntando em qual fase ela se estava. Como ela não tem, né, essa habilidade de se auto-perceber, ela não soube me responder. Mas foi onde eu trouxe para ela esse insight. Ó, comece a se observar a partir de tal ponto, né, que quem assistiu os programas anteriores sabe. O ponto de partida é a fase menstrual. Dia 1, o primeiro dia que você menstrua, é o seu ponto de partida para começar essa autopercepção. E aí foi como eu falei para ela, comece a se observar, porque de repente, esse comportamento, essa reação se deu por pressão do ambiente associado à fase que você estava passando. E aí você não tem habilidade para lidar, né, para gerir as suas emoções. Então, automaticamente você deve ter tido um impacto, uma reação intensa. Mas isso não significa que é sobre você, tá? É sobre como você se encontra e pelo fato de você não ter essa clareza dessas transições hormonais, dessas transições emocionais devido ao ciclo menstrual, acaba influenciando nos seus comportamentos, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de como a gente pode trabalhar um pouco isso. Sobre as explosões, né? Essas ações reativas, elas não representam os seus valores. O silêncio, né? Ele não reflete quem você é. E as decisões, né? Ela não sustenta em outra fase. Então, se você, por exemplo, está numa fase, pronto, a fase ovulatória, que é a fase expressiva, que é aquela fase que você, ai meu Deus, acolhe todo mundo, sabe? Que precisa ter muito cuidado com essa fase, porque às vezes a gente acolhe demais. E nesse acolher demais, a gente acaba trazendo pesos que não são nossos. Então, você tomar uma decisão nessa fase, pode ser que você não consiga sustentar essa mesma decisão na fase pré-ovulatória. Por quê? Porque você agora está numa fase onde você está olhando mais para você e não para o outro. Então, percebe que às vezes não é sobre caráter ou identidade, é sobre, às vezes, você não fazer leituras sobre a sua fase e sobre o como utilizar de forma estratégica e consciente as habilidades e capacidades ampliadas que cada fase lhe propõe, tá? Então, o comportamento nasce da emoção, mas a repetição nasce da inconsciência. Então, se eu não tenho consciência de que eu sou uma mulher cíclica e de que em algumas fases do meu ciclo eu vou estar com comportamentos que, sabe, que podem, assim, até machucar as pessoas, eu vou estar agindo realmente de forma repetitiva, mas inconsciente. Mas a partir do momento que eu tenho consciência, eu ajusto o meu comportamento linkado à emoção e à reação. Então, é muito importante eu trazer para a minha vida essa consciência. Por exemplo, uma das fases é uma fase que não dá para poder você fazer projetos ou trabalhos em grupo, porque é a fase que você tá o tempo todo mais olhando para você, que é a fase pré-ovulatória, que é a fase dinâmica. Por quê? Porque você está num nível de energia muito acelerado, tal. E se você tiver alguém no seu time que é aquele marcha lenta, cara, tu vai se estressar, tu vai explodir. Aí tu vai ser extremamente grossa, extremamente ofensiva, mas não porque você é grossa, não porque você é do tipo que ofende as pessoas, mas é porque você está numa fase que você está naquela fase do momento acelerado. E aí você está impaciente para lidar com alguém que tem a marcha mais lenta, tá? Então, vamos para mais uma pergunta para a gente poder dar continuidade. Pronto, essa outra pergunta também está relacionada a comportamento, tá? Anne, por que eu repito comportamentos que me incomodam? Se vocês forem observar, a resposta está praticamente no papo anterior. Eu repito comportamentos que me incomodam porque eu não tenho clareza de que sou uma mulher cíclica. E de que tem fases que eu vou estar realmente mais impaciente. E que essa questão da impaciência, né, da intensidade emocional, não está relacionado à minha identidade e ao meu caráter. Está relacionado a uma fase que eu não aprendi a gerir as minhas emoções. E aí, uma vez que eu não sei gerir as minhas emoções em determinadas fases, o meu comportamento é reativo. E aí é uma reação extrema que acaba bagunçando tudo. Então, por quê? Porque o ciclo ele se repete todos os meses, tá? Todos os meses, nós mulheres vamos viver a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória e a fase lútea. Todos os meses. Então,
todos os meses vai acontecer essas transições e mudanças comportamentais, emocionais, perceptivas. E aí, se eu aplico na minha vida, inclusive tem uma ferramenta que eu elaborei, tá? Baseado em umas pesquisas que eu fiz, baseado num livro que eu estudei para fazer toda a curadoria, eu desenvolvi uma ferramenta de automapeamento para entender até mesmo sobre produtividade. Porque eu tinha um comportamento, sabe, de me culpar, de me cobrar demais, de que, eu não sou produtiva, eu estou procrastinando, sabe? Essas crenças que a gente acaba trazendo para nós porque fomos ensinadas a produzir no mesmo ritmo o tempo todo. Quando eu entendi que eu era cíclica e que eu sabia que que ia ter fases que eu ia produzir mais, em outras fases eu ia produzir menos, mas com detalhes mais, sabe? Eu desenvolvi uma ferramenta de automapeamento e caramba, eu fiquei 2 anos aplicando todos os dias essa ferramenta em mim, para esse processo de validação, para depois compartilhar. E quando eu apresentei para uma das minhas mentorandas, que eu mostrei para ela, digo, olha só, ela percebeu o gráfico de mês a mês. Porque, primeira coisa, você não vai menstruar exatamente no mesmo dia todos os meses. Observa isso também, tá? Como o ciclo é de 28 dias, você vai estar transitando. Então, vai ter dias que você vai menstruar no dia 5, outro você vai menstruar no dia 10, outro no dia 12 e por aí vai. Então, essa ferramenta também me trouxe essa clareza de que tinha aquelas mudanças, tinha dias que eu produzia para algumas atividades, eu conseguia produzir bem mais, outras nem tanto, mas, por exemplo, tem fases que atividades que me requer mais raciocínio lógico, mais, sabe, pontos analíticos, cara, eu conseguia produzir assim sabe, numa intensidade, numa qualidade incrível. Então, quando a gente pensa, quando a gente para olhar para esse lado, a gente reage, a gente entende que a gente vai reagir, que a gente vai reagir sempre, né, de acordo com o período cíclico, certo? A gente vai entender que todos os meses eu vou passar por essas fases e que eu vou reagir do mesmo jeito. Mas se eu não tiver pausa, se eu não tiver estratégia, se eu não tiver governo, aí o bicho pega. Porque aquilo que você não observa, ele te governa. Então, se eu não entendo que uma determinada fase, ela vai me entregar energias e capacidades diferentes, emoções, percepções, tá? E eu não ajusto isso, não aprendo a autogerir, ou seja, a impaciência, a irritabilidade, sabe? Todas essas emoções altamente extremas, elas acabam me governando. Aí, quando acontece de ter uma ação reativa, gera o incômodo. Vem a culpa, vem a autopunição. Então, o convite que eu faço para você é: comece a partir de agora a olhar para você de uma outra forma, entendendo que você é uma mulher cíclica e que vai ter fases que você vai ter capacidades, habilidades ampliadas, oscilações emocionais, oscilações, sabe, perceptivas, mas começa a se observar em que momento elas acontecem, anota, faz aqui, ó, eu trouxe até aqui ó, para aqui, post-its, você vai anotando, vai colando, ou um caderno, um diário, enfim, para lhe ajudar a fazer esse automapeamento. Combinado? Então, o que você pode estar entendendo, né? Quando você agora passa a olhar, né, de uma outra forma, você vai entender que o seu padrão de comportamento ele vai estar mais ajustado, inclusive com quem você é de verdade. O seu otimismo emocional, ele realmente fica mais nítido, porque você entende que não é sobre você, é sobre uma fase. Trazendo para vocês toda essa clareza, né, de como você vai aplicar na sua vida, nas suas rotinas, toda essa visão, essa percepção, esse olhar sobre quem você é e que não se trata de você como pessoa, né, sobre sua identidade, sobre o seu caráter, mas sim sobre as questões que cada ciclo lhe entrega, a cada habilidade, a cada reação emocional, a cada percepção
Quando você entende que é sobre isso, você começa a se punir menos, a se culpar menos, a se rotular menos, inclusive a aceitar rótulos e títulos também que não são seus, tá? E aí vem um outro ponto, né? Que é um outro ponto que eu trouxe aqui, que foi uma pergunta, inclusive, de alguém próximo, né? Eu me sinto culpada, Anne, depois que eu tenho alguma reação que eu percebo que eu fui muito extrema. Isso significa que eu sou uma pessoa consciente? Então, aí é onde entra. Quando você tem uma atitude reativa e que ativa o gatilho da culpa, isso não está relacionado à consciência, tá? Tá relacionado a uma reação tardia. Quando você tem consciência, você antecipa uma reação que vai lhe trazer um desconforto. Ou você antecipa e ou até evita. Quando eu tenho consciência, por exemplo, vou trazer um pouco de mim, sobre mim. Tem fases que eu gosto, eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de livros e gatos. Inclusive, comprei uma camisa, depois eu vou trazer aqui para vocês verem. Uma camisa onde diz assim: a vida é perfeita com gatos, café, gatos e livros, uma coisa assim. Porque eu sou bem na minha. E tem um estudo, né, sobre, né, eu também sou da causa animal, quem me conhece sabe. Tem um estudo que fala que gatos têm uma personalidade introspectiva, tá? Não sei como é que acontece. Não sei se você é da turma dos gatos, eu sou, né? E assim, os meus lá em casa são os amores. Mas eu fui fazendo uma análise sobre essas questões comportamentais e observei. Não é que eles são introspectivos, mas é porque eles se relacionam quando eles se sentem seguros, tá? Mas trazendo para a nossa situação aqui, quando eu percebo que eu vou estar numa fase que eu não vou estar muito paciente para trabalhar em grupo, tá? Não é que essa seja uma característica minha. Quem me conhece sabe, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de estar na bagunça, tá? Eu tenho um lado Anicolto aqui que vocês não conhecem ainda, quem me conhece, quem é do convívio pessoal sabe. Mas quando eu percebo que eu vou estar em um ambiente, eu tenho um projeto, e se de repente eu vou ter uma reunião onde vai exigir um pouco mais de complexidade e tal, e dentro daquele ambiente vai ter algum colaborador que, dependendo da fase, tá, pessoal? Eu vejo que não vai. Aí eu prefiro dar uma recuada ou colocar para uma outra fase. Então, isso é a parte da consciência, ou seja, eu antecipo, certo? Antecipo a possibilidade do que pode acontecer e já evito. Então, bem assim é nesse caso. Então, eu fui grossa com meu marido, aí depois fiquei com, é por causa da minha TPM. Não, peraí, calma aí. Não dá pra gente também romantizar atitudes grosseiras e colocar a culpa na TPM, não, tá? Você passa todos os meses essa mesma situação. Então, se você percebe que você tem um momento mais reativo, comece a olhar para isso, comece a trabalhar isso em você para que todas as pessoas em sua volta elas entendam que se trata de uma fase e que você não é sobre a sua essência. Agora, se você tem esse comportamento o tempo todo, independente de fase, aí, meu amor, sinto muito. Aí não tem nada a ver com a fase, não. Tem a ver realmente com a sua essência. E aí a gente pode, mas isso também pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado, pode ser, sabe, trazido com carinho para você olhar para dentro de você, inclusive mostrando quais prejuízos, né, esses comportamentos, esses temperamentos, essa reação, né, muito elevada, essa emoção, sabe, reativa ao extremo, quais prejuízos ela pode nos trazer tanto no âmbito pessoal, profissional, familiar, social. Quando a gente olha para isso, aí sim, aí a gente passa a buscar, a ter uma clareza e ter consciência de que, poxa, aqui me traz prejuízo, eu preciso melhorar isso aqui, tá? Mas o que eu quero trazer para você aqui? Se arrepender depois não é maturidade, tá? Maturidade é prever, como eu lhe falei. Se eu sei que eu vou ter uma reunião complexa e algo que eu estou numa fase que aquilo vai me trazer, opa, eu vejo aí o que eu posso fazer para colocar essa reunião, esse projeto para uma outra fase, ou
Eu prever o que pode acontecer e ajustar, calibrar a minha emoção para que a minha reação, se porventura vier acontecer algo que vá me trazer algum desconforto, eu reagir de uma forma neutra, para que não traga prejuízo nem para mim e nem para os meus nem para o ambiente e para as pessoas com quem eu convivo, tá? Mas uma coisa que você precisa entender, a culpa ela não muda padrão, tá? Mas a leitura do seu ciclo, isso sim muda. Porque, como eu falei, a partir do momento que você tem a consciência, você começa ali, ó, a fazer os ajustes necessários, tá bom? E aí, o que é que eu quero trazer para vocês para fechar essa caixinha? O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, ó. Nós mulheres, tá? Nós mulheres, nós não somos confusas, nós não somos difíceis de lidar, nós não somos complicadas. A questão é que nunca foi falado sobre isso conosco. Nunca nos disseram que nós somos cíclicas. Nunca nos disseram que essas transições, essas oscilações hormonais, ela interferem no nosso pensamento, no nosso comportamento, nas nossas reações, nas nossas percepções, mas que isso não define quem somos. E quando nós temos um padrão de comportamento ou alguma reação que nos incomoda, isso pode ser ajustado, isso pode ser calibrado, isso pode ser modelado a partir do momento que nós temos essa consciência. Então, a gente precisa entender que o nosso comportamento, ele não define a nossa identidade, tá? A nossa consciência muda o padrão. Então, se eu passo a ter consciência, como eu trouxe para a minha vida, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, desde 2021, né? Que eu me tornei pesquisadora desse campo, já desenvolvi metodologias para ensinar outras mulheres a trabalhar isso dentro delas. Desenvolvi ferramentas justamente para ajudar a você que está nos assistindo agora a entender tudo isso e como aplicar todo esse ajuste, toda essa calibragem na sua rotina. Então, a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, a gente passa também a governar a nós mesmas. E o governo muda o destino. Se autogovernar muda a realidade do seu ambiente, das suas emoções, da percepção que você tem de você mesma, das crenças que você acaba carregando sobre, inclusive sobre o ciclo menstrual. Então, o meu convite a você é você olhar para você com mais amorosidade. Tá? Esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você. Olhar para você com mais amorosidade e com essa consciência. Entendendo que tem coisas, tem ajustes que serão necessários ser feitos a partir desse olhar, obviamente, né? E esses ajustes estão relacionados, primeiro, à autopercepção, linkado aos comportamentos que acontecem durante cada fase, né? Durante essas transições emocionais. E essas transições emocionais, elas nos entregam reações que nós não fomos ensinadas a aprender a lidar. Mas a partir do momento que tem essa consciência, tudo isso muda. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma pergunta para vocês refletirem, tá? Qual comportamento, né? Qual comportamento seu mais te incomoda e você nunca conseguiu explicar? Deixa aí nesse comentário. Coloca aí. Coloca aí no chat. Pensa um pouco sobre isso e em que momento, em que situação esses comportamentos acontecem, em que contexto, se é no contexto pessoal, se é no contexto profissional, se é no contexto social, familiar, ou se é essa confusão também, esse incômodo interno, tá? Reflita sobre isso. E lhe convido também a você começar a fazer esse automapeamento. Porque a partir do momento que você faz esse automapeamento, você começa a olhar situações e pontos que às vezes você achava que era sobre você e não é sobre você. É sobre uma determinada fase. Porque a autoliderança feminina não é se controlar. É sobre se conduzir com a inteligência biológica. Eu quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Deixa aí seu comentário, dá aí seu feedback.
Deixa aí qual tipo de assunto você quer que eu traga para os próximos programas. E quero também agradecer ao Instituto Arte da Fé, à Arte Modular, a toda a nossa equipe e a GS Distribuidora, que está aí, diz que preparando algo agora para fevereiro, março em diante. E se eu fosse vocês, eu aguardava, viu? Porque tem muita coisa legal para acontecer, tá bom? Então, o CoutoCast fica por aqui. Aguardo vocês na próxima semana com mais um tema sobre o universo emocional feminino. Beijo, Deus abençoe.